Vocês estão aqui, só porque eu convidei. O café tá quente, né? Tá quente? Eu vou me dar um cafezinho também para esquentar. Tudo bem, meninas? Tudo bem, meninos? Quanto tempo? Vocês estão felizes com o dia de hoje, não? Também? Estão? Pelo menos não foram atingir de cercadinho, né? Não é não? Não vale não? Vai comemorar o dia de jornalista? Pelo menos são tratados de forma civilizada e respeitosa, né? Não concorda? Não, estou falando do ponto de vista democrático, estou falando de opinião sobre o balanço. Não é não, Márcia? Hã? Esse disco muito errado. Pois é, olha, eu tomei um susto quando eu cheguei lá, vocês todos ali assistindo uma reunião ministerial de pé, acompanhando tudo, com direito até a filmar meu celular por trás, os que estavam lá, porque eu estava tentando olhar umas coisas, trabalhar e não podia, porque não ia sair as coisas. A Kátia está aqui, ela estava olhando minhas coisas aí, lá no celular. E no sol, no cercadinho, ninguém merece, né não? Esse do broche. Hein? Broche. Mas eu vou usar esse broche, sabia? Porque minha mãe se salvou por conta da vacina. Mas não vem que eu entrou. Para não pegar essa porra dessa Covid, né, nesse tempo aí. A gente não valoriza isso, mas isso é um valor que gosta de frente. Vou dar isso. Isso agora. É de quem que é esses broches? Eu tinha. O Zé. Ele devia usar também para incentivar. Bom, deixa eu pegar meus papéis. Eu não vou mais para a China. Não vai. Qual é que o Lula deixou de você fazer? Vai negociar aí as MPs, as coisas. Acabou. É tanta coisa aqui para negociar essa semana que você não tem noção. Aí ele falou assim, ele vai para a China, eu disse, eu já sei que não é para ir, né? É bom não ir mesmo, porque a semana é dura. Fazer o quê, né? Mas eu também não queria. Algo me disse que eu não deveria ir, mas não vou não, vou ficar para negociar, só para falar para vocês com a imprensa divulgou, eu decidi hoje lá que eu não vou mesmo não. Muita com essa semana aqui, eu vou para a próxima, para Portugal, né? Os outros líderes vão? O Rodolfo não já? Você sabe? O Rodolfo, certeza que não. Me disse que ele está cuidando da DMP, que ele é o líder do Congresso. Eu sou assessor nesta pauta, que na verdade a minha tarefa aqui é outra, mas como eu gosto de ser solidário, aí eu ajudo todo mundo, né? Mas enfim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pedi para a gente bater esse papo, para a gente fazer um balanço, né, desse período, tanto da minha missão como líder do governo aqui na Câmara, que tem a responsabilidade de conduzir os debates e as discussões e a votação das matérias, como também a minha impressão sobre o balanço dos 100 dias do governo, né? São esses dois pontos que eu pedi para conversar com a imprensa, até para... Tinha muitos pedidos individuais para falar com o outro, e eu tenho uma agenda muito lotada. Eu pedi para os meninos da assessoria marcar esse papo agora às 15 horas. E sobre o segundo ponto, que é o primeiro, eu acho que, para mim, a novidade, a novidade de hoje, o balanço dos 100 dias, né, foi um discurso que, além de relatar, de falar do que nós entregamos em 100 dias e de reconstruir os programas que foram extintos, eu acho que o presidente deu muita ênfase no futuro, a começar pela compromisso inarredável dele com a democracia,
o compromisso de lutar para aprovar a reforma tributária e o novo criar novas metas fiscais. Ele falou com muita clareza isso, fortaleceu o trabalho que o Haddad vem fazendo, isso é muito importante para gerar confiança nos agentes políticos, sobretudo do Congresso. Eu acho que esse discurso para frente, olhar para frente, né, e apontar caminhos, e como ele citou, quem fez superávit primário de 3,75 nos 8 anos de governo dele, não pode a ele ser cobrado responsabilidade fiscal, né? Então, o equilíbrio das contas, como ele mesmo comentou, eu acho que foi uma coisa forte que gera confiança e gera estabilidade dentro e fora aqui do Congresso. Né? Além ele foi muito firme, né, no rigor que ele quer ter com as contas, mas também, evidentemente, preservando o investimento público, né? Preservando o investimento público e aquilo que é fundamental para colocar os povos no orçamento, né? Então, eu acho que foi um momento alto. A lógica que eu entendi é o seguinte: recompor as finanças para atender as demandas do país. Por isso que vem a reforma tributária, por isso que vem as metas fiscais, o novo arcabouço fiscal, por isso que vem as medidas provisórias que estão tramitando. Tem que recompor as finanças públicas para poder fazer os investimentos que são necessários, porque senão não tem emprego, não tem geração de emprego. E com a agenda internacional, a ida para a China, para os Estados Unidos, eu acho que dá uma sustentabilidade grande naquilo que para ele que é fundamental, que é o país voltar a crescer, mesmo sendo um ano muito difícil. É o primeiro ano, só para terminar essa coisa aqui, depois fazer outra. Você fala. É muito difícil porque os efeitos que nós vamos aprovar é no próximo ano. O efeito agora é mais gerar estabilidade, confiança. Mas os efeitos práticos de recomposição, de voltar a crescer, gerar emprego, é mesmo no próximo ano. Porque as medidas que ele tomou nesse sentido que nós tomamos, elas por si não resolvem tudo, mas são o primeiro passo. E o segundo passo é garantir a aprovação dessas duas reformas que são essenciais para o país, além da agenda internacional. Eu acho que foi um discurso, como eu comentei com alguém, que teve início, meio e fim, né? E tudo aquilo que ele pontuou nas várias áreas, saúde, obras paradas, retomar tudo, eu acho que dá no mínimo, dá para sustentar, passar o ano e começar 2024 num momento um pouco melhor do que esse que nós recebemos agora. Tudo isso dentro de uma coisa que é fundamental, respeitando a Constituição e respeitando, não é aquela baboseira que o Bolsonaro faz nas 4 linhas da Constituição. A Constituição está aí para ser cumprida. E ninguém pode falar de defesa da Constituição quem patrocinou os episódios do dia 8, né, de janeiro. Então, acho que foi uma fala muito adequada para esse momento. Foi um discurso sem rancor, foi um discurso forte, com perspectiva de futuro. E o que eu já ouvi depois do pronunciamento dele nas redes sociais soou positivamente, inclusive para o mercado, quando ele deu toda a ênfase na questão do compromisso que ele tem com o equilíbrio das coisas. Né? Enfim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Depois a gente passa para a relação da Câmara, tá? Quando nós falamos do arcabouço, o texto vai ser apresentado mesmo amanhã. Qual vai ser o simbolismo aí da coisa até a que vem? Como é que vai ser? Olha, nós temos uma semana que, além da votação da instalação das 4 comissões que precisam ser instaladas amanhã, deverão ser instaladas amanhã à tarde, a 1h54, a 1h60, a 62 e a 65. São as 4 mais importantes, as comissões mistas. Nós temos que começar a discutir com o presidente da Câmara a questão do PPA, a agenda que a Simone e o Márcio Macedo vão desenvolver, percorrendo todos os estados. É importante dizer que a ideia do PPA não é tirar poder de parlamentar, pelo contrário, é fazer um debate com a sociedade a partir dele
fazer com que os parlamentares estejam sintonizados com aquilo que vai nascer das audiências públicas do Estado. Ela solicitou uma audiência com o Arthur, eu estou vendo isso hoje à tarde ainda, daqui a pouco vou me reunir com o presidente da Câmara, e evidentemente que na hora que for para apresentar, deverá ouvir o ministro Haddad e a própria Simone, que estão muito afinados com o texto do arcabouço. E quando? A qualquer momento, né? Eles estão concluindo as vírgulas finais, os ajustes pequenos, já tem uma ideia estabelecida, está sendo colocado no papel. Mas ainda essa semana ou esse é algo por Pode ser essa semana ou pode ser após. Eu acho que essa semana. Líder, se for para vir o Haddad, ele tem que vir hoje, certo? Porque ele vai para a China. Vai para a China amanhã. Então, sobre mais tarde, não tem ainda uma definição se entrega hoje, porque ele vai para a China. Se bem que ele pode até adiar a viagem se for o caso para a China, né? Mas o certo é que a coisa está bem administrada aqui. Ou essa semana, no começo da outra, as coisas estão bem ajustadas do ponto de vista da ideia central do arcabouço. Líder, quer dizer, 15 de abril, né? 15 de abril. Então, como vai se dar com o arcabouço? Estamos vendo tudo isso. Tem LDO, tem o PPA, tanta coisa ao mesmo tempo, tudo aqui essa semana, né? É uma das razões pelas quais eu não vou à viagem à China. Líder, o fato do Lira não ir para Brasília nessa semana pode adiar ainda mais o início das tratativas aqui na Câmara? Ele está em Brasília. Ele está em Brasília hoje, Não, ele está em Brasília. Eu vou para a Rio onde está. Ah, é? Líder, eu tenho uma pergunta para o senhor. 100 dias do governo Lula, mas 100 dias do Congresso. O que tem que o governo mandou para cá que foi feito durante esses 100 dias do trabalho do Congresso? Olha, primeiro, eu estava ouvindo as entrevistas pela manhã e eu perguntaram assim para o ministro Pimenta, por que o governo não conseguiu votar nada? Não tinha nada para votar no interesse do governo, por enquanto. O governo poderia propor. O que tinha nós votamos. Nós votamos das 13 medidas provisórias do Bolsonaro, nós fizemos a adaptação dela e votamos 11, não é isso? Nem? Ah, não é 13 não. 8. Mas semana passada, anteriormente, tivemos Outro. Nós votamos já das 10, né? Das 10, 13 as nossas. Das MPs do Bolsonaro, nós votamos todas. E não são MPs do Bolsonaro, mas que interessavam o atual governo. Nós fizemos reformulação nela. Então votamos. Nós montamos todo o aparato das comissões nesses 100 dias aqui dentro. Nós negociamos nenhuma convocação de ministro. Vocês sabem que isso é uma tormenta aqui dentro. Nós votamos projetos, as leis de interesse da questão da Semana da Mulher, da pauta feminina. E temos as MPs novas que as comissões vão ser montadas. Atrasou um pouco, porque teve essa crise toda. Parte das medidas provisórias vem como elas estão e outros virão transformados em projeto de lei com lei constitucional. Então a pauta não tem pauta trancada, não tem pauta embarrigada e nem tem nada que o que teve de dificuldade aqui não foi criado pelo governo. É a crise que teve entre os dois presidentes. E sempre nós dissemos, tem duas coisas que é fundamental. Primeiro, a PEC que nós aprovamos. Aquela PEC de dezembro, sem ela, nós não estávamos comemorando 100 dias. Você lembra disso que estava aqui em Brasília? Eu lembro. Nós aprovamos uma PEC sem nem estar no governo. Por isso que eu valorizo essa relação aqui na Câmara. Né? Depois que foi extinto o orçamento secreto, nós aprovamos a PEC, demos normalidade orçamentária aqui na Casa, com os direitos parlamentares a ter emendas, avançamos nas nomeações dos cargos, não todos, mas já grande parte já avançou. E agora é o quê? Preparar as duas grandes votações do semestre, que é o arcabouço e a reforma. Justamente, líder, o Eu Haddad acho está que dizendo isso para o governo é central. Isso para o governo é Quem central. traz é Alckmin e Simone Tebet. Haddad está dizendo lá na Fazenda. Ué? Quem vai trazer é Alckmin e Simone Tebet. Isso significa que chega essa semana. Significa- Qual será exatamente os passos de vocês assim que chegar o arcabouço? Assim que chegar o arcabouço fiscal, definir o relator. O relator, nós temos conversa com o presidente da Câmara, que é de acordo com o interesse
daquilo que vem na proposta. O relator pode ser do PT, pode ser do PP ou de qualquer outra agremiação. E o compromisso é relatar um texto que está politicamente acordado com o presidente da Câmara. Eu ainda não acordo sobre o relator ser do PP, do partido do O Arthur comentou comigo, se for um nome que tem esse compromisso, para mim não vejo problema. Ele não é ideológico, é uma proposta que interessa ao país. Eu ouvi depoimentos aqui até de gente de oposição. Eu tenho uma oposição que tem líderes muito responsáveis, dizendo que concordam com a proposta, né? O ambiente é muito propício. Então, se a Simone vem entregar como presidente Alckmin, que vai ficar no exercício da presidência, é claro que vai ter uma semana. Define-se o relator, tem urgência constitucional, né? É um projeto de lei complementar, então é tocar a vida e votar o quanto antes. Eu acho que dá para votar em um mês. Veja bem, quando nós aprovamos a PEC, o compromisso do ministro Haddad foi de que nós encaminharíamos esse semestre, lembra disso? Acabou-se a reforma tributária. Nós estamos antecipando tudo. Por isso que não se justifica essa política genocida da autoridade monetária de juros altos. O senhor estimou um mês, Na exatamente. Câmara ou não? Na Câmara? Na Câmara. Há uma crítica sobre medidas que o presidente Lula editou em 3 meses, mais medidas provisórias que o presidente Bolsonaro com uma comparação de tempo, certo? Da parte da oposição, há uma crítica de que algumas dessas medidas provisórias poderiam ter sido enviadas para cá com projetos de lei, como, por exemplo, o adicional do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida. O senhor acha que tem alguma medida provisória que poderia Isso é ter tão, vindo para cá? menina, isso é tão secundário, é tão periférico, eu comento em respeito a você, jornalista, mas é um negócio que não tem o menor fundamento do ponto de vista do que é tradição da relação do executivo com o legislativo. Eu sou da tese que nós devemos, para o próximo período, fortalecer mais o envio de projetos de lei com visa constitucional. Eu acho que é mais adequado para o parlamento. Eu sou um parlamentar do 5º mandato. Eu gosto do parlamento e acho que o parlamento tem que ser cada vez mais respeitado e fortalecido. Mas não é por esse fato que veio mais ou menos. Eu acho que às vezes a oposição falta de falar. Líder, tem acordo para essas medidas provisórias que já foram editadas, mas as próximas, a Câmara não tem um acordo sobre comissões mistas. Pelo que eu entendi, os deputados eles querem manter sim a proporcionalidade nas comissões. Como é que está isso com o Senado? Isso vai criar um embrólio? Nós temos um acordo que é tramitar as 13 que vieram antes dessa confusão. Repetindo, que não é a confusão do governo e nem da base do governo. É uma confusão institucional que foi criada na nossa revelia. Estão ouvindo? Para não dizer que é crise do governo. E aí nós entramos como bombeiros. O governo entrou como bombeiro para ajudar a resolver. Tanto é que resolvemos em parte já. Tem MPs que vão ser 4, vão ser instaladas da manhã, e as outras vêm projeto de constitucional, cada dia com sua agonia. Está definido quem vão ser os relatores dessas 4 MPs? Ainda não, porque não foram nem instalados como solução. Mas logo, os bastidores daqui para amanhã estão rolando. Conta esses bastidores aí que não foi. Vamos para frente. Líder, o Conselho da Direção do NIA ainda está trabalhando com esse das duas casas em relação à tramitação dos assentamentos. É isso, porque teve esse problema, retoma-se a Constituição, que está na Constituição, não teve acordo. Eu acho que, às vezes, algumas pessoas perguntam assim para mim, o Congresso está assim ou assado. O Congresso está muito bem, obrigado. Primeiro, nós estamos pavimentando a consolidação da base. E vocês só vão saber o tamanho da base pelo painel. Eu gosto de painel. Vocês já me entrevistaram várias vezes. Espere o painel, foi? Vocês já tiveram derrota esse ano, né? Qual? A da MPD ambiental. Então, ali foi um acordo porque chegou meio atravessado, tinha opinião divergente dentro do governo. Tá. Isso que nós derrota do governo, não né? foi derrota porque nós negociamos com a União Mas Brasil. o governo orientou de uma forma que a União Brasil, por exemplo, votou. Mas houve um compromisso, se o veto for mantido, eles ajudam a manter o veto. Não, mas não é a parte da Mata Atlântica. É isso mesmo, estou falando dessa. Mas é do prazo, porque o governo orientou Não, o prazo foi uma questão de destaque. Nós ganhamos no principal, que foi o outro, por 195. Porque era uma emenda do PL, né? Não teve uma votação de derrota do governo.
e coisas periféricas que não interferem em nada. O único problema que nós temos foi relacionado com a Mata Atlântica, e isso foi feito uma negociação, porque tinha uma opinião divergente do governo. Tinha a ministra do Meio Ambiente com uma posição e o ministro do Meio da Energia, para ser transparente com vocês, com outra posição. Nós preferimos deixar e o presidente, na hora certa, avalia o veto. Se veto ou não, em que condições veto. Isso é uma negociação que nós... Essa vai ser votada no Senado, então? Essa está no Senado. Foi o Senado. O Senado vai decidir o que fazer, né? Só acha quando vai ser esse grande teste para o governo em relação a nós, é isso? Não, eu acho que o grande teste para o governo... Já tivemos teste aqui, esse destaque da Mata, da MP, foi da Mata Atlântica do Estado que nós ganhamos, foi importante, mas são coisas secundárias. O grande teste é a reforma tributária e o arcabouço. E a MP do CARF já está aproveitada, já tem... Eu acho que nós estamos avaliando aí, né? A do CARF eu estou com muita convicção que nós aprovaremos, até porque é coro simples, não é coro constitucional. Mas a ideia é seguir aquele acordo que foi feito com a OAB ou tem outro acordo sendo construído com as lideranças? Ao final vai ser um acordo com a OAB. Vai ser o acordo. Pelo menos o ministro me garantiu que sim. O arcabouço seria quantos votos hoje? Quando você clicar, quando o deputado votar naquele painel, você vai olhar e você faz uma foto ali. Mas quanto o senhor acha que teria hoje? Quando sair o painel, você vai saber. O senhor estima quanto? Eu estimo vitória do governo. Você já tem base para aprovar a PEC? Isso o painel vai dizer. Não, mas o senhor, como líder do governo, deve ter esse cenário de Eu mapa, tomo né? cuidado para não ser irmã Jurema, para não ficar tendo projeções descabidas. Eu acho que o processo que é um ditado aqui no Nordeste. Eu espero muito, assim, vamos ver o resultado na prática, né? Então não tem nenhuma votação. Eu estou dizendo para vocês que o teste do governo vai ser o arcabouço e a PEC da reforma tributária, que é a PEC, é 308 votos. Né? E na semana passada, quando o ministro da Padilha chegou a cogitar a possibilidade de votar juntamente com a provisória da administração do governo e da FUNASA, mas eu vi hoje que ela não está a pensar... Nunca discutiram isso comigo. Mas aí a FUNASA de toda forma incorpora dessas comissões prioritárias nas partes. Não está nas quatro, não. Mas não está pelo fato de... Nem está nas quatro, nem ninguém lá do Palácio conversou comigo o que fazer com essa coisa da Da FUNASA. mesma forma, ele falou que o auxílio gás entraria na MP do Bolsa Família, para reduzir o número de comissões mistas. Pode ser o relator que vai definir isso, né? Ah, isso ainda pode ser feito, então. Eu acho que estou dizendo para você que essa questão de FUNASA não entrou em nenhuma discussão comigo sobre como votar. Por mim, ela nem seria votada. O líder, nas últimas semanas teve uma movimentação entre os parlamentares para criar novos blocos partidários. Quer saber como que o governo avalia esse movimento? Se interfere? Eu acho uma boa. Eu gostei da ideia. Se formassem 3 grandes blocos aqui. O nosso bloco, no campo mais progressista de esquerda, que é a base original do governo, PT, PCdoB e PV, mais PSOL na outra ponta, com Rede, que é aliado nosso. Aí vem um outro bloco que é o PSD, o MDB, o Podemos e o Republicano, que dá 142. Se formar um bloco do PP com a União Brasil, ótimo, fica o PL do outro lado e assim a vida vai seguindo. Eu gosto da ideia de bloco. Até facilita, evidentemente, o PT, no caso, vai por qualquer bloco, pode ir, mas desde que o bloco defenda oficialmente o PT. Mas o PSB está negociando isso com a União Brasil para o PP. O PSB é particular. O PSB e o PDT são base do governo, mesmo que eles forem, se o bloco deles todos não apoiar o governo, eles vão apoiar o governo. Líder, o senhor falou sobre os bastidores de hoje até amanhã. O senhor acha que até o final dessa semana o governo conclui aí a distribuição de cargos e de nomeações aí de terceiro? Esse é um assunto meio que eu nem gosto muito de tratar disso, que negócio chato isso, quem está cuidando disso é o ministro Padilha, não sei dizer qual o prazo. Mas em articulação com os líderes do Congresso, claro, né? Porque eu converso todo dia, mas a caneta não é minha. Ah, o senhor
Você acha que até o final dessa semana... Eu não sei, a coisa eu não se sei monta? avaliar qual o tamanho que está, quantos por cento, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a questão que, para mim, minha prioridade aqui é consolidar a votação das novas metas fiscais. Mas não depende Não está disso. relacionado? Não necessariamente, porque as metas fiscais a responsabilidade de ação. Para passar por cima. Do que o regimento. Que interessa. Tem uma coisa, nunca eles veem desculpa. Aí, pode ter a força de proposta. Tudo aqui para eu ver. O governo é voltado. Mas eu vim de viagem, é evidente. Mas eu não sei. Acho. Eu acho que Então seria Mas não sou só. O semestre não, tem que voltar. Tem insulta ninguém. Por quê?
Tanto é que é natural. Enfim, faz um é por antes de pensa e conseguir marcos. Da contabilidade para toda a reída também possui do país. O prédio monetário se eu tivesse que era não pode comprometer esses esforços. Os agentes você quer é esse. Nós temos que pagar. Quando você imagina isso pode dizer? De sobra. Qual foi o governo não esse do governo
Isso é muito. As medidas para esses dois estaremos bem. Não, nada para mim com as duas matas. Nossa, porque Cara,